Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que os irmãos estejam bem. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar sequência ao que nós começamos a falar ontem. Nosso assunto é o deserto que nos conduz à plenitude de Cristo. Nós estamos falando isso, fazendo um paralelo com aquilo que o povo de Israel viveu, desde a saída do Egito, da libertação do Egito, das garras de Faraó, até a entrada do povo em Canaã. E são muitos detalhes, irmãos, que nós precisaríamos compreender. Infelizmente, nós não temos todo esse tempo, para irmos detalhe após detalhes muito importantes, mas vamos nos esforçar ao máximo para termos uma visão geral, panorâmica, acerca dessa figura que, como o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos ontem, em 1 Coríntios 10, e se nós tivermos tempo, vamos também depois examinar um pouquinho esse texto, que as coisas que lhe sobrevieram, elas ficaram escritas para o nosso ensino, como um exemplo para nós, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. E quando nós lemos a carta ou a epístola aos Hebreus com mais atenção, e eu acredito que a partir dessa conferência aqui, os irmãos vão ganhar uma outra visão para ler a carta aos Hebreus, e eu recomendo que assim o façam, você vai perceber que a carta aos Hebreus nada mais é do que uma comparação entre a vida do povo do deserto a Canaã com a nossa vida cristã até alcançarmos a plenitude de Cristo. A carta aos Hebreus não trata de outra coisa. A carta aos Hebreus trata exclusivamente desse assunto. Então, nós veremos que durante a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão de Faraó, até chegar em Canaã, o tempo que eles ficaram no deserto, e foi um tempo de 40 anos, e nós precisamos dividir esse tempo, porque a Bíblia vai nos ensinar, de forma muito clara, que o tempo que o povo gastou, saindo de Ramsés, de onde eles saíram do Egito, eles saem e chegam então ao Monte Horebe. Depois de algumas estações, eles chegam à região de Horebe. Monte Horebe é o monte onde o Moisés recebeu as leis, e por 11 meses eles ficaram acampados na região de Horebe, e nesses 11 meses Moisés subiu 11 vezes ao monte, e depois então que Deus comunica com Moisés toda a lei, que primeiro as tábuas da lei são quebradas, depois Moisés sobe novamente, depois Moisés sobe mais vezes, e o Senhor orienta Moisés do que eles precisavam fazer, que eles tinham que fazer um tabernáculo, uma casa, uma habitação para Deus, ainda que Deus não iria morar naquela casa, que Moisés tinha que separar os sumos sacerdotes e os sacerdotes que iriam trabalhar nesta casa. Então, uma série de coisas, como eles deveriam caminhar. Moisés precisava fazer as trombetas de prata, para que o povo então fosse convocado nas convocações do Senhor, tanto para vir diante do santuário, como para caminhar pelo deserto. Quando Deus chamava os príncipes, havia um toque de trombeta. Quando Deus chamava todo o povo, havia outro toque de trombeta. Essas trombetas são essenciais no entendimento dessa caminhada do povo de Israel.
também como que eles deveriam marchar, qual seriam as primeiras tribos que sairiam em marcha. Eles não saíam andando desorganizados pelo deserto, de qualquer forma, cada um saindo a hora que queria, não, tinha toda uma organização. Então, tudo isso Deus falou a Moisés no monte Horebe. E quando Deus termina de dar as instruções, então eles continuam a caminhada para chegar em Canaã. E eles gastaram aproximadamente 1 ano e meio. Então, nós temos que levar em consideração que se fosse uma pessoa caminhando sozinha, não gastaria todo esse tempo. Mas nós estamos falando de 3 milhões de pessoas caminhando num deserto. Então, eles gastaram mais ou menos 1 ano e meio para sair de Ramsés e chegar até Cades Barneia, que é a cidade anterior ao Jordão, onde eles deveriam cruzar o Jordão e então tomar posse da terra prometida. Quando nós lemos ontem que eles então, naquele lugar em Cades Barneia, eles resolvem então enviar os espias. Os espias voltam, trazendo um testemunho de falta de fé e de difamação da terra, e então Deus rejeita eles e diz que eles não vão entrar na terra, e sim os seus filhos entrarão na terra. Então o Senhor os faz voltar para o deserto, e por 38 anos eles ficam andando em círculos no deserto. Por isso que nós temos que separar em 2 fases essa caminhada do povo de Israel, porque a primeira fase de 1 ano e meio, vamos dizer assim, que é 1 ano e meio necessário, que eles precisavam caminhar pelo deserto, para então entrarem em Canaã, e esse tempo é chamado de peregrinação. Então o povo peregrinou no deserto por 1 ano e meio, mas quando eles são reprovados em Cades Barneia, e o Senhor então jura a eles que eles não entrarão na terra, e eles voltam para o deserto, e ficam andando em círculos no deserto, a Bíblia não diz que eles peregrinaram, a Bíblia diz que eles andaram errantes pelo deserto. E existe uma diferença grande entre você peregrinar e você andar como um errante. E nós já precisamos aplicar isso também à nossa vida espiritual, porque o que determina um peregrino, como o apóstolo Pedro diz, que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. O peregrino é aquele que sabe de onde saiu e tem um destino certo. Ele sabe onde ele vai chegar, ainda que muitas vezes, como foi Abraão, como foi Jacó, como foi Isaque, como foi o próprio povo de Israel, eles não sabiam exatamente onde iam chegar, eles não sabiam exatamente como era o lugar onde eles iam chegar, mas eles sabiam que tinha um lugar preparado para eles chegar, que é a terra de Canaã. Isso é uma peregrinação. A partir do momento que eles são reprovados, eles deixam de ser peregrinos e passam a andar errantes. E o que isso significa? É alguém que caminha sem um destino. E por isso que eles ficaram andando como quem anda em círculos, porque eles não tinham um lugar para chegar, eles não tinham um lugar a ser alcançado, eles não tinham uma herança para possuir. A única finalidade desses 38 anos, como errantes no deserto, era que todos aqueles homens que tinham idade de 20 anos para cima morressem. Então o Senhor não estava os conduzindo a lugar nenhum, o Senhor estava os conduzindo à morte no deserto. Os irmãos estão aí? Preste atenção, nós falamos ontem que eles não entraram por falta de fé, por causa da incredulidade, e a incredulidade e a desobediência são sinônimos, porque quando eu creio em Deus, eu o obedeço, mas quando eu desconsidero o que Deus fala, então eu desobedeço. Ou seja, a obediência e a credulidade são coisas
que estão intimamente ligados, assim como a desobediência e a incredulidade também estão intimamente ligados. Então, quando eles desobedecem ali em Cades Barneia, eles saem andando errantes pelo deserto e não tem mais um objetivo. Então, eles não são mais peregrinos. Eles são andarilhos errantes pelo deserto, até que toda aquela geração morra e pereça no deserto. Observe isso. Enquanto nós cremos que há para nós um lugar de chegada, enquanto nós cremos que há para nós uma herança, um lugar a ser alcançado, nós estamos caminhando como peregrinos, porque nós sabemos de onde nós saímos, do Egito, do mundo, debaixo das garras de Faraó, debaixo das garras de Satanás, e nós estamos caminhando para a nossa herança, que é Cristo, ou melhor, a plenitude de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, até que todos cheguemos. Então diga assim, é um lugar a se chegar. Nós estamos caminhando e nós temos um lugar para chegar. Qual é o lugar que nós vamos chegar? A plenitude de Cristo. Esta é a nossa herança. Como eu disse aos irmãos, nós não estamos caminhando, de certa forma, para a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém é você. Você é a cidade. Quantos estão aí? A cidade é a noiva, é a esposa do Cordeiro. A cidade é aquela que fez-se uma só carne com ele. Então nós somos a cidade. Então nós não estamos caminhando para chegar a uma cidade. Nós estamos caminhando para nos tornar uma cidade. Os irmãos conseguem compreender isso? Ou vai além do exagerei? Não? Tranquilo? Você pode repetir, mesmo que você não creia? Diga assim, eu não estou caminhando para chegar a uma cidade. Diga, eu estou caminhando para ser a cidade. E ser a cidade é ter a plenitude de Cristo, ou ter Cristo formado em você, completamente. O caráter de Cristo formado em você. Observe, enquanto nós temos fé e cremos nesse destino, e vivemos por ele, nós somos peregrinos. No momento que nós deixamos de crer, e acreditamos que essa conformação a Cristo não passa para nós de uma utopia, de uma figura de linguagem, ou de algo que não é real, que não se pode acontecer, então nós deixamos de ser peregrinos e passamos a ser errantes. E é por isso que você vai ver a maior parte dos cristãos caminhando em círculos na vida cristã, e não vivendo uma vida ascensional, de glória em glória, cada dia melhor. E por que cada dia melhor? Porque cada dia mais se parece com Cristo. Você vai ver que essa não é a realidade da maioria dos cristãos. Você vai ver a maioria dos cristãos caminhando em círculo, como errantes. Por quê? Porque deixaram de crer. Deixaram de crer na herança. Deixaram de crer que podem possuir a herança, e a nossa herança é Cristo. Amém, meus irmãos? Isso fica claro para os irmãos, sim ou não? Porque para mim, isso explica muita coisa. Concorda comigo? Porque, irmãos, principalmente os irmãos, que estão à frente do trabalho, à frente de ministérios, como líderes de célula, como supervisores, discipuladores, pastores, e você começa a olhar a vida das pessoas, e você começa a perceber que não há um avanço, não há um crescimento, não há um aumento de Cristo.
A ideia que se tem e o que se parece é que a pessoa está andando literalmente em círculos, mas é porque ela deixou de crer. Irmãos, nós temos que entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E no que nós temos que crer? Nós temos que crer na sua palavra. Foi o que Deus tentou ensinar ao povo no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós deixamos de crer no que Deus disse, nós deixamos de ser peregrinos, que têm um destino certo, e passamos a ser errantes. Diga assim, e ser errante é algo muito sutil. Porque olha para mim, preste atenção. Quando eles eram peregrinos, eles iam de estação em estação. Os irmãos estão aí? Depois podemos ler as estações. São 42 estações, são 42 lugares aonde eles acabaram ficando por algum tempo, em 40 anos. Nos primeiros 1 ano e meio que eles eram peregrinos, eles paravam de estação em estação. Os irmãos estão aí? Mas nos 38 anos que eles se tornaram errantes, eles também paravam de estação em estação. Então o que é que mudou? Olhando naturalmente, nada. Sempre foi assim. O Senhor move a nuvem, nós seguimos a nuvem, paramos aonde a nuvem para, armamos as nossas barracas, nossas cabanas, armamos o tabernáculo e ali ficamos. A nuvem se move outra vez, nós saímos atrás das nuvens e assim por 40 anos. O que eles não perceberam? Eles não perceberam que eles já não eram mais peregrinos. Agora eles eram errantes. Quantos estão aí? E os cristãos hoje, que estão andando como errantes, estão da mesma forma. Porque você diz assim: eu vou ao culto, eu participo da reunião, eu como de uma comida espiritual, eu bebo de uma bebida espiritual, eu fui batizado, eu até tenho uma célula na minha casa. Quantos estão aí? Diga, qual é a grande questão? É se você é um peregrino ainda, ou se você já é um errante no deserto, andando em círculos. Os irmãos estão aí? A carta aos Hebreus, como eu comecei dizendo, é apenas um paralelo entre o que esse povo viveu no deserto e o que nós estamos vivendo hoje como cristãos. E é um paralelo de alerta, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram no deserto, para que nós não venhamos ser reprovados e não venhamos possuir a nossa herança, que é Cristo. Amém, irmãos? Porque aonde vamos chegar? Nós vamos chegar na plenitude de Cristo. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa herança. Guarda isso no teu coração. A minha herança é Cristo. Teve um lugar que eu falei sobre isso, e quando eu falei assim, irmãos, a nossa herança é Cristo, uma irmã falou assim, ela pensou alto, né? Eu pensei que tinha uma rua de ouro para mim, que eu ia pisar na rua de ouro. Imagina eu pisando na rua de ouro, descalço nas ruas de ouro, né? Correndo nadando no rio da vida. Irmãos, presta atenção. Você sabe o que faz o céu especial? É quem nele habita. Os irmãos estão aí? Nós ganharemos a Cristo. Ele é a nossa herança.
E isso deveria significar para nós mais do que tudo. Paulo foi ao terceiro céu. Ele foi ao paraíso, como diz as Escrituras. E ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. E quando ele voltou de lá, a única coisa que ele tinha como meta e objetivo da vida era ganhar a Cristo. Mais nada. E eu fico me perguntando, por que depois de voltar do terceiro céu, onde ele viu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem dizer, e que foi preciso colocar um espinho na carne dele, para que ele não se gloriasse das visões que ele teve, porque depois de voltar de lá, ele não ficou desejando uma cidade de ouro, um muro de cristal, um rio de águas da vida? Por que a única coisa que ele começou a desejar, a ponto de abrir mão de tudo, era Cristo? O que é que ele viu lá? Para fazê-lo desejar única e exclusivamente Cristo. Eu tenho o meu palpite. Paulo viu a plenitude de Cristo. E ao voltar de lá, todas as outras coisas perderam o sentido. A ponto dele dizer: a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória, preste atenção, olha o termo, que em nós há de se revelar, porque Cristo tomará a nossa vida. Essa glória é o próprio Cristo nos absorvendo, e as nossas leves e momentâneas tribulações que nós vivemos aqui, não se pode comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Observe, que ele está dizendo que essa glória vai se manifestar em nós, irmãos, e o que Paulo está chamando de leve e momentânea tribulação, nós não chamaríamos de leve e momentânea tribulação. Os irmãos estão aí? Porque o que ele está chamando de leve e momentânea tribulação é açoites, é apanhar com varas, é ser apedrejado até a morte, é ser preso, é passar fome, é passar sede, é nudez, é estar desamparado, é como ele escreve em 2 Coríntios 1, é desesperar-se da vida, a ponto de acreditar que vai morrer. É isso que ele está chamando de leve e momentânea. Mas por quê? Porque Paulo viu a plenitude de Cristo. Quando ele volta para a terra, ele fica com uma dúvida. Diga, qual dúvida? Permaneço aqui ou volto? Aí ele vai falar a famosa e célebre frase: viver é Cristo, morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou para se eu morrer, eu vou para Nova Jerusalém. É assim que ele diz? Se eu morrer, eu vou para Cristo, o meu Senhor. Portanto, se nós como cristãos desejamos algo além de Cristo, irmãos, é a prova cabal de que nós já estamos andando errantes pelo deserto. Porque quando esse povo começou a andar errante pelo deserto, eles começaram de novo a desejar as coisas do Egito, a ponto de 40 anos depois de ter saído do Egito, eles ainda estavam reclamando da comida que eles comiam no Egito. Por isso que o autor aos Hebreus, lembre-se, vai dizer que os nossos olhos têm que estar postos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa
fé. Ele é o autor, ele que a gerou e ele vai consumar a nossa fé. Quantos estão aí? Eu quero ler alguns textos, e eu quero que você leia com muita atenção comigo esses textos. Lembre-se, a carta aos Hebreus é só um paralelo, e nesse paralelo o autor aos Hebreus, que para mim é o apóstolo Paulo, há quem não concorde com isso, mas para mim é muito claro que é o apóstolo Paulo quem escreveu. Nesse paralelo, o autor aos Hebreus, ele vai colocar a superioridade daquilo que nós estamos vivendo em relação ao que eles viveram. Então, por exemplo, olha só, eles tinham um tabernáculo, não tinham? Sim ou não? Tabernáculo que era feito de madeira, de tecidos, pele de texugo, ouro, prata, bronze, sim ou não? Que eles chamavam de casa de Deus, mas Deus lá não habitava. Nós temos um tabernáculo superior, verdadeiro, não uma figura. Eles tinham um sumo sacerdote, sim ou não? Arão e outros sumos sacerdotes que vieram depois. Nós temos um sumo sacerdote superior, que é eterno. O sacerdócio deles era levítico, de uma tribo. O nosso sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, que permanece para sempre. Os irmãos estão aí? Eles tinham um guia, um pastor, chamado Moisés. Os irmãos estão aí? Que inclusive foi reprovado. Nós temos um sumo pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. O sumo sacerdote deles intercedia por eles dentro de uma tendazinha quadrada onde tinha uma arca de ouro. O nosso sumo sacerdote intercede por nós diante do próprio Deus, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, que foi derramado de uma vez só por todas e perdoou todos os nossos pecados. Quantos estão aí? O guia deles é Moisés, o nosso guia é Jesus Cristo. Você consegue compreender a diferença e a superioridade em que nós fomos colocados? Sim ou não? Eles ouviram Deus falar, a gente vai ver isso, no Monte Sinai. Nós ouvimos Deus falar no Monte Sião, que é a habitação, a casa de Deus. No Monte Sinai, Deus veio para falar com o povo. No Monte Sião, Deus habita. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Fica claro isso para os irmãos? Aí ele vai colocar um paralelo que, preste atenção, se nós somos participantes de coisas superiores ao que esse povo participou durante a sua caminhada no deserto, nós também temos que nos portar de forma superior ao que eles se portaram. Porque eles lidaram com símbolos, com exemplos terrenos. Nós não lidamos com exemplos terrenos, nós lidamos com a realidade. E se aqueles que lidaram com exemplos, ao errarem, foram devidamente punidos, o que acontecerá conosco se nós errarmos lidando com as realidades espirituais? Então, vamos ler alguns textos? Vamos lá. Primeiro, Hebreus capítulo 2. Está gravando esse? É bom que grave. Bom que grave. Depois os irmãos podem ouvir novamente, né? Como são muitas informações, depois você vai ouvir e parece que você não estava aqui. Acredite em mim. Vamos lá, porque às vezes você distrai um pouquinho, às vezes você conversa, e na conversa você perdeu uma frase, já perdeu o raciocínio. Aí em casa você vai assistir lá no canal com mais clareza, né, e mais atenção. Vamos lá, olha só. Hebreus 2, os irmãos estão aí? Amém. Preste atenção.
Porque convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha só, é uma advertência. Convém-nos atentar com mais. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão sendo pouco diligentes. Convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum, em momento algum, nos desviemos delas. Diga assim, nós não podemos nos desviar do que nós temos ouvido. Por quê? Ele vai explicar. Preste atenção. Verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então vamos lá, olha lá, vem comigo, vamos entender. Verso 2: porque se a palavra falada por anjos permaneceu firme, diga assim, a palavra falada por anjos foi a lei. Moisés recebeu a lei por intermédio dos anjos. E o texto está dizendo que a palavra falada pelos anjos, que foi a lei dada a Moisés, permaneceu firme, a ponto de que toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Observe, vamos ver essa palavra falada por anjos. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 7, verso de número 53. Atos 7, 53. Os irmãos estão aí? Vamos ler a partir do 51, porque ele está falando do mesmo assunto. É interessante que quando Deus quer falar conosco acerca de algo, parece que toda a Bíblia se transforma naquilo. Já percebeu isso ou não? Todo texto que você lê, parece que é aquilo. Parece que a Bíblia, não, a palavra de Deus é tão viva, que parece que ela se transforma. Observe isso. 51. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Quem são os pais? Aqueles que estiveram no deserto. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação pelo ministério dos anjos, pelo trabalho dos anjos. E olha o detalhe, e não a guardastes. Vocês receberam a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Os irmãos estão aí? Em Gálatas, capítulo 3, verso de número 19,
Nós deveríamos ler Gálatas, né, irmãos? Porque Gálatas fala da herança. E a herança é Cristo. Quantos estão aí? Vamos ler só um pouquinho? Pode ser? Sim ou não? Porque é muito rico, irmãos. Olha só. Vamos lá, vamos ler a partir do 13. Gálatas 3:13. A gente vai chegar no texto que nós queremos. Mas olha que interessante. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Então diga assim: a promessa é para Cristo. Cristo é a descendência. Mas nós não podemos mais enxergar Cristo individual. O que é Cristo para nós em sua plenitude? Cristo e o seu corpo. Portanto, as promessas também é para nós. Os irmãos estão aí? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. E olha que interessante. Talvez você não se recorde disso, mas eu vou recordar para você. No dia que Deus fez a promessa, Deus disse que faria uma aliança com Abraão. Amém, meus irmãos? Deus disse assim: eu farei uma aliança contigo. E como é que se fazia uma aliança na época? Na época se fazia alianças de sangue. Então você pegava um animal, ou alguns animais, partia o animal no meio, separava esse animal em duas partes, e as duas partes que iam fazer a aliança tinham que caminhar em redor das partes, como que fazendo um símbolo do infinito. Os irmãos estão aí? Então se fazia uma aliança de sangue entre as duas partes. Era assim que se fazia uma aliança. Deus disse: Abraão, eu farei uma aliança contigo, mata os animais. Abraão foi lá, pegou os animais que Deus pediu, né? Os bois, as ovelhas, os pássaros, né? Os pássaros ele não partiu, mas os bois e as ovelhas ele partiu. E aí Deus fez algo, diga o quê? Não veio. E esperou Abraão ficar cansado. Quantos estão aí? E Abraão ficou tão cansado que dormiu. E quando Abraão dormiu, aí o Senhor veio. E a Bíblia diz que quando Abraão acordou, ele viu como que um fogo andando entre as partes. E Abraão como que gritou assim: Senhor, me espera, aliança entre nós. Quantos estão aí? Você consegue entender ou não? Aí Deus disse: não, a aliança é entre eu e você, mas nessa aliança eu cumprirei todas as partes. Quantos estão aí? Por isso Deus cansa Abraão, faz ele dormir e não deixa ele passar entre meio as partes. E Deus passa sozinho, porque Deus disse: eu farei de ti uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na tua descendência. Quantos estão aí? Ou seja, o próprio Deus faz a promessa, uma aliança onde só Deus tem responsabilidade. Abraão só precisa de algo, diga o quê? Crer. Abraão não precisa fazer nada, assim como nós.
Porque o Senhor fez uma nova aliança, e nessa nova aliança, quem é que faz tudo? Cristo. E nós? Cremos. E se cremos, entramos no descanso. Você consegue entender, sim ou não? Fica claro para os irmãos? O que é a nova aliança? A nova aliança é, olha, eu escreverei em seus corações e na sua consciência a minha lei, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Que não precisará mais que um irmão ensine outro irmão, mas todos me conhecerão, porque eu estarei em todos e eu habitarei em todos. Ou seja, todas as partes é Deus quem faz. Nós precisamos apenas crer, porque nós fazemos parte da mesma aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão, Deus não deixou Abraão se comprometer com nada, a não ser crer. O que Abraão fez, porque ele creu contra a esperança. Os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos isso? Então, continuando, olha lá. Então, nós entendemos que a descendência é Cristo. Mas digo isso, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Preste atenção. Porque se a herança, diga a herança, provém da lei, já não provém da promessa que Deus fez, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão, sem que Abraão precisasse fazer nada. Logo, para que é a lei então? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, que é Cristo, e foi posta, presta atenção, pelos anjos na mão de um mediador. Quem é o mediador? Moisés. Os anjos falam com Moisés, Moisés fala com o povo. Diga por quê? Pergunte por quê, irmãos. Vou até tomar uma água. Porque no dia que Deus veio falar com o povo, fugiu com medo. E disse, Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco. Fale você com ele. Os irmãos estão aí? E eles fugiram de medo. Então observe isso, observe isso. Então, a lei foi posta por intermédio dos anjos. Diga anjos. Foram anjos que falaram. Os irmãos estão aí? Agora volta para Hebreus. Hebreus 2. Porque é disso que nós estamos falando. Os irmãos estão aí? Verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos, Hebreus 2:2, permaneceu firme, qual foi a palavra falada pelos anjos? A lei. E toda transgressão e desobediência recebeu a justa punição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Diga assim, palavra dos anjos versus a palavra do Filho. Volte para Hebreus 1:1. Quantos estão aí? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho.
eles ouviram a palavra de anjos. Nós ouvimos a palavra do Filho. Qual palavra tem mais peso? Quem é maior, os anjos ou o Filho? Se eles foram punidos por desobedecer a palavra dos anjos, o que acontecerá conosco se nós nos desviarmos da palavra do Filho? Quantos estão aí? Observe isso, olha só, verso de número 3, falando sobre Jesus, o Filho. Os irmãos estão aí? Capítulo 1 de Hebreus, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Qual foi o anjo que sentou à destra de Deus? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais? Quando foi que Deus disse a um anjo: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho? Quem é maior, os anjos ou o filho? Olha para mim, o povo no deserto ouviu a palavra dos anjos, e todos os que transgrediram receberam a justa retribuição. Nós não ouvimos palavra de anjos. Quem fala conosco é o Filho. Se eles não escaparam, como nós achamos que vamos escapar? Se endurecermos o nosso coração e não ouvirmos a voz do Filho. Por isso é que no capítulo 3 e 4 nós lemos 3 vezes: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque teve gente que ouviu a voz de anjo, endureceu o coração e se deu mal. Que dirá nós que ouvimos a voz do Filho? Voltando para o Hebreus 2, e lendo agora com esse entendimento, vamos lá, os irmãos estão aí? Portanto, convém nos atentar com mais diligência, verso 1, para o que temos ouvido. Diga por quê? Porque não é anjo que está falando. Se eles tivessem sido espertos, eles teriam atentado para aquilo que os anjos tinham falado. Os irmãos estão aí? Mas se nós formos mais espertos ainda, nós temos que atentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos, diga, em tempo algum, nos desviemos delas, das palavras do Filho. Porque se a palavra falada por anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Mas aqui tem um detalhe, diga qual é o detalhe: que o Senhor que começou a anunciar foi morto, amém? Crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia,
ordenou que eles não pregassem e não falassem nada, até que do alto eles recebessem o Espírito. Ele é assunto aos céus, ele é glorificado, e agora envia o seu Espírito para dentro de nós. Portanto, esses que anunciaram depois, não falaram por si mesmos. Por que Pedro só falava bobagem, e depois de receber o Espírito, com uma única pregação, 3.000 almas se convertem? É simples, não é ele que fala, é o próprio Cristo que fala através dele. Então, quando ele diz aqui, foi confirmada pelos que a ouviram, está falando que o próprio Cristo está falando através de homens, o qual ele habita. Eu posso estar aqui falando algo da minha cabeça, da minha alma, e isso você pode ouvir. Se você quiser dar crédito, dá, não quiser, não vai mudar em nada a tua vida. Mas eu posso estar falando aqui guiado pelo Espírito, falando pelo Espírito de Cristo. Então não sou eu que estou falando, é Cristo quem está falando, é Cristo quem está pregando o Evangelho através do meu corpo. E aí, irmão, se você for bastante esperto, você vai ouvir com muita diligência, e não vai se desviar disso, porque se aqueles que ouviram a palavra de anjos, e desobedeceram, receberam a justa retribuição, o que sobra para nós, que estamos ouvindo o próprio Filho? Será que nós temos essa consciência, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho? Como é que diz Paulo aos Romanos? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação de Cristo. Porque é Cristo quem fala, é Cristo quem prega, é Cristo quem anuncia o seu próprio Evangelho. Então olha a comparação que Hebreus está fazendo, entre o povo no deserto que ouviu a lei através do ministério de anjos, e nós que estamos ouvindo a voz do próprio Filho. Isso deveria mudar nossa postura diante da palavra. Você concorda comigo? Sim ou não? Olha só, abra sua Bíblia, a gente já vai voltar em Hebreus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos estão aí? 3:3, 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, trabalhada por nós, foi nós que trabalhamos para que vocês sejam a carta de Cristo, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como foi no deserto, mas nas tábuas de carne do coração, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Preste atenção, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de
Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, lei, mas do Espírito, Espírito de Cristo, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então diga assim: não somos nós, é Cristo em nós quem prega o Evangelho. Os irmãos conseguem compreender? Então observe: não gosto do pastor Borges, não vou receber essa palavra. Entenda, não é a mim que você está rejeitando. Se essa palavra é algo que nasceu na minha alma, foi eu que criei isso com o meu pensamento, como diz aqui, se eu fui capaz de gerar essa palavra em mim, então tudo bem, você ouvir ou não ouvir, endurecer o coração ou não, não muda nada para você. Mas se é o Espírito de Cristo, e se é Deus que está me capacitando, nesse momento, a ser um ministro da nova aliança, e se essa palavra falada é a palavra de Cristo, você não tem escolha. Quantos estão aí? Pastor, como é que eu vou saber se é Cristo ou não? Há um testificar no teu coração. Você consegue entender? E ainda que você não concorde, você não concorda, mas testifica do mesmo jeito. Você consegue entender como é que funciona? É um negócio esquisito. Você fala assim: eu não concordo com isso, mas eu sei que é certo. O nome disso é a consciência do Espírito, porque o Espírito fala aqui, mas o mesmo Espírito recepciona a palavra aí. E como a palavra confronta, às vezes, o seu modo de viver, você não concorda, mas testifica que é verdade. E aí não tem o que fazer, irmão. Você tem duas escolhas, diga qual? A mesma escolha que o povo de Israel teve no deserto: ouvir, crer e obedecer, ou rejeitar e endurecer o coração. Só que se o povo de Israel não escapou por endurecer o coração, não pense que você vai escapar. Porque você foi colocado num patamar muito mais elevado. Embora haja uma comparação, nós fomos colocados num nível muito mais elevado, porque nós não lidamos com símbolos, nós lidamos com a realidade. O nosso sumo sacerdote não é Arão, o nosso sumo sacerdote é Cristo. O sangue derramado por nós não é de bezerros, de cabritos, de ovelhas. O sangue derramado por nós é o sangue do Filho de Deus. Quer ver mais uma comparação? Observe isso. Hebreus, vem comigo. Capítulo de número 10. Verso 28. Estamos comparando a jornada do povo de Deus, o povo de Israel no deserto, do Egito a Canaã, com a nossa jornada cristã. Amém, irmãos? E nós precisamos chegar ao entendimento do porquê que o deserto é tão importante para nós. Olha lá, Hebreus 10, verso de número 28, você está aí, diga amém. Quebrando alguém a lei de Moisés, a lei era de quem? De Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Alguém quebrou a lei de Moisés, tem 2 ou 3 testemunhas, morreu. Diga, a lei de Moisés. Os irmãos estão aí? Verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor,
aquele que pisar o Filho de Deus, desprezar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, diga comparação, diga comparação, lei de Moisés, diga lei de Moisés, 2 ou 3 testemunhas, pedra, morreu, lidando com Moisés, nós estamos lidando com Moisés? Nós estamos lidando com quem? Com o Filho de Deus. Bom, se o cara morria só porque quebrou a lei de Moisés, por causa de 2 ou 3 testemunhas, se nós quebrarmos a lei do Filho de Deus, desprezarmos o Filho de Deus, pisarmos o sangue da aliança com que fomos santificados e fizermos agravo ao Espírito da graça, que castigo merecemos? Nós não estamos lidando com Moisés, nós estamos lidando com o Filho. Sabe o que me assusta? Diga o quê? Pessoas vivendo a vida cristã de qualquer maneira. Como que se não tivessem que prestar contas. Sabe qual que é a diferença e sabe o que é que engana os crentes? Diga o quê? É que a punição no tempo de Moisés era imediata porque lidavam com coisas terrenas. Não dava para deixar passar. Ou punia na hora ou não punia. Os irmãos estão aí? E como nós lidamos com coisas espirituais, a impressão que dá é que os nossos erros vão passar em branco. Ou já foram, né? Mas se nós lermos o texto anterior aqui, a gente vai ver que não é bem assim. Que se nós pecarmos voluntariamente depois de termos sido iluminados, vamos ler o texto? Volta um pouquinho, olha só. Verso 26. Diga assim: pecado é perdoado imediatamente. Diga, consequência é outra coisa. Olha só. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os... Aí ele diz, se alguém quebrar a lei de Moisés, e tiver 2 ou 3 testemunhas, o cara é apedrejado. Qual é o castigo que vai receber aquele que depois de ter sido iluminado, depois de receber a palavra da verdade, vive a sua vida cristã com o coração endurecido, não dando crédito àquele que fala, que é o Filho? E olha o que ele diz, continua dizendo, verso 30. Porque bem conhecemos, nós bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Diga assim, Deus vingará seu filho. E essa vingança não é dos ímpios. Quantos estão aí? Aquele que come e bebe desta carne e deste sangue indignamente é culpado da morte, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Diga, culpado. E o Senhor vai vingar. Minha é a vingança. E olha o que ele diz, presta atenção.
eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez, diga outra vez, porque ele já fez uma vez. Quando é que ele fez? Diga quando? Na porta de Canaã. Ele julgou o povo foi reprovado, todos voltaram para o deserto e morreram no deserto. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quem é esse povo que ele vai julgar agora? Nós. Observe, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí ele vai te ajudar. Amém, irmãos? Diga, ele vai me ajudar. Olha como que ele te ajuda. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, receber a salvação, depois que vocês foram salvos, suportastes grande combate de aflições. Diga, por quê? Porque sempre depois de sair do Egito, você vai entrar no deserto. Aflição. É onde o Senhor vai te provar, é onde o Senhor vai ver o que tem no teu coração, é onde o Senhor vai te humilhar, é onde o Senhor vai te deixar ter fome e depois te sustentar com o maná. Então diga assim: depois de sair do Egito, nós vamos ter que suportar grande combate de aflição, porque entre o Egito e Canaã tem o deserto, e o deserto é o lugar de nós sermos provados. Nós não falamos, vamos falar ainda, o porquê do deserto. Uma das coisas é, porque tem que sair todos os ídolos do nosso coração, e o Senhor tira esses ídolos no deserto. Os irmãos estão aí? Verso 33, em parte, fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, com vergonha e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Você sofre das duas formas, ou você sofre porque você está na tribulação, ou você sofre porque seus irmãos estão em tribulação. Quantos estão aí? Consegue compreender ou não? Ou você está sofrendo por você, ou está sofrendo por alguém. Amém, irmãos? Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e preste atenção nisso aqui, irmãos, e com alegria, diga com alegria, recebestes o roubo dos vossos bens. Esse povo perdeu tudo o que tinha, suas casas, suas roupas, seu dinheiro, suas famílias, tudo que eles tinham foi roubado pelo simples fato deles terem se convertido. E sabe quem foi que os roubou? Diga quem? A carta é aos hebreus, judeus. Os próprios judeus tomavam tudo daqueles que se convertiam a Cristo. E sabe como é que eles recebiam isso? Com alegria. Diga, por quê? Olha que, irmãos, acorda em nome de Jesus. Sei que é um sábado à tarde, mas acorda. Olha que maravilha. Olha isso. Ele vai dizer assim: porque também vos compadecestes da minha prisão e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Diga, preste atenção no texto. Sabendo que, onde? Os irmãos estão lendo comigo? Sim ou não? Verso 34, a última parte. Sabendo que, onde?
em vós mesmos. Os irmãos estão aí? Tendes nos céus uma possessão melhor e... Por que em nós mesmos? Diga por quê? Porque nós somos a morada. Se é que você me entende. Nós somos a cidade. Lembra de Jesus? Vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é comigo, é também. Onde eu estiver, vocês também estarão. Porque nós e Cristo se tornaremos um. É a união de Cristo e a sua esposa. É a união de Cristo e a igreja. É a união de Cristo e a Nova Jerusalém. E os dois se tornarão um. Então, a nossa morada, a nossa habitação permanente, que está nos céus, vai se revelar em nós. Nós somos a casa. E sabendo que nós temos essa casa, que importa se o cara levou sua casa de tijolo? Porque os nossos olhos estão fixos na nossa herança. Por isso que Paulo vai dizer assim, tendo o que comer e com o que se vestir, estejais contentes. A nossa morada não é aqui. Nós não temos aqui casa permanente. Quantos estão aí? Continuando, observe isso. Espero que os irmãos entendam isso. Aí ele vai dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Qual é a nossa confiança? Que nós vamos herdar a promessa, que nós vamos conquistar a nossa herança, que é a plenitude de Cristo. Eles não acreditaram que iam entrar em Canaã. Nós acreditamos que vamos entrar na plenitude de Cristo. Então, por isso, nós não podemos rejeitar a nossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Se nós permanecermos acreditando, confiando, então nós receberemos esse grande galardão. Verso 36. Porque necessitais de paciência. Essa palavra paciência é perseverança. Vocês necessitam de perseverança. Para quê? Preste atenção. Em nome de Jesus. Para que depois, diga depois, de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? A segunda parte. Para que, lê comigo, para que, quando é que eu vou alcançar a promessa? Quando é que eu vou alcançar a promessa? Então, antes de fazer a vontade de Deus, ninguém vai alcançar a promessa. Qual é a promessa? A plenitude de Cristo. E aí você vai entender por que a maioria dos crentes vive aquém da plenitude de Cristo. Diga por quê? Porque não estão nem aí em fazerem a vontade de Deus. E a promessa só é dada depois de nós termos feito a vontade de Deus. Se não há no seu coração disposição para fazer a vontade de Deus,
esqueça a promessa. E isso, irmãos, é gradativo. Observe como funciona. É como a parábola da videira verdadeira. Então, o Senhor tem uma vontade para mim, amém? O meu coração se dispõe, eu creio, e o meu coração se dispõe a obedecer. Eu vou lá e faço essa vontade. Ele me limpa um pouco, porque eu produzi fruto que Ele queria. Ele me limpa um pouco. Os irmãos estão aí? Ou seja, eu sou um pouco mais transformado no que Cristo é. Aí ele me dá uma outra vontade. Eu vou lá, tenho disposição, faço a outra vontade. Ele me limpa um pouco mais. Eu sou um pouco mais transformado em Cristo. E de glória em glória, e de vontade em vontade, eu vou colocando mão na minha herança, que é a plenitude de Cristo. Por isso que Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, pelo prêmio que me foi proposto, para alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado, Cristo. Então não é assim, faço a vontade de Deus a vida inteira, aí terminou, vai botar numa balança, bom, foi aprovado, vou receber a plenitude de Cristo. Não é assim. O Senhor me dá uma vontade, o Senhor coloca em minha vida uma vontade diária. Eu obedeço, gero fruto, Ele me limpa um pouco. O que é esse limpar? É me conformar à imagem do Filho dele. Então eu sou um pouco mais conforme, e de glória em glória, eu vou sendo transformado naquilo que Cristo é. E por que a maioria dos crentes não experimenta isso? Diga por quê? Porque nunca se preocupou em fazer a vontade de Deus. Então nunca vai colocar a mão na herança. Mas eu sou filho, mas é um filho menino, e o filho menino é igual a um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, não pode possuir nada. Quantos estão aí? Então olha só, em cada parada, Deus os provava, eles eram reprovados. Mas se eles fossem aprovados, eles iam para a próxima parada, e em 1 ano e meio, eles teriam entrado em Canaã. Mas porque foram reprovados, ficaram 40 anos andando errantes no deserto. Deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que você é crente e vive andando errante, sem experimentar a plenitude de Cristo? E ainda me vem com a história do primeiro amor, que essa é para acabar, né, irmão? Se eu tiver tempo eu vou te explicar o que é o primeiro amor. Vou só resumir. Posso resumir? Quando o povo saiu do Egito, eles levaram muitos bois, vacas, ovelhas, em abundância, diz a Bíblia. Quantos estão aí? E esses bois, vacas, ovelhas, ouro, prata, sustentou eles por mais de 3 meses. E enquanto eles comiam a comida que eles trouxeram do Egito, eles nunca murmuraram. Diga por quê? Porque eles trouxeram provisão do Egito. E por 3 meses foi o melhor tempo da vida deles no deserto. Por quê? Eles nunca reclamavam, porque eles não precisavam depender de Deus. Eles dependiam da provisão que eles trouxeram do Egito, até que acabou a provisão. Primeiro dia que acabou a provisão de carne que eles trouxeram do Egito, eles já murmuraram. Sabe o que você chama de primeiro amor? A provisão que você trouxe do mundo. Mas como o deserto é o lugar do Senhor arrancar de você
tudo que é do Egito, essa provisão acaba. E aí você fala assim, acabou o primeiro amor. Não, não acabou o primeiro amor, acabou a provisão que você trouxe do Egito. Você ainda tinha amigos do mundo, fazia coisas do mundo, não se portava com alguns pecados que você ainda cultivou por um certo tempo, e o Senhor não levava isso em consideração, e você, estou no primeiro amor. Aí o Senhor fala, mas vai chegar uma hora, que essa provisão que você trouxe do Egito, vai acabar, filho. E a hora que acabar, você vai estar bem no meio do deserto, não tem como voltar, porque senão você morre, não tem como continuar, senão você morre, e agora você vai ter que aprender uma coisa muito importante, eu sou a sua única provisão. Se você não quer ficar perdido, vai ter que seguir minha nuvem. Se você quer comer, vai ter que comer do maná que eu envio. Se você ficar doente, vai ter que olhar para a serpente de bronze que eu vou levantar. E eu vou te ensinar a depender única e exclusivamente de mim. Quantos estão aí? Está no deserto, filho? Diga, esse é o melhor lugar. Vamos lá? Todo filho de Deus é levado ao deserto. Veja o exemplo de Jesus. Viveu anônimo 30 anos. Os irmãos estão aí? Certo dia ele vai no Jordão, João o batiza. Amém? Ele sai das águas, o Espírito de Deus desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouve-se uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho... Ah, é filho? É. Qual que é o próximo passo? E foi o Senhor conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás por 40 dias. E durante 40 dias e 40 noites não comeu. E então chegou a ele o tentador. Agora, diferente do povo de Israel, o deserto serve para mostrar o que há no nosso coração. Quando Deus provou o povo de Israel no deserto, só saiu pecado e idolatria, ídolos. Quando Deus provou Jesus no deserto, só saiu santidade. Mas o deserto mostra o que há no coração, como nós lemos ontem, depois vamos ler de novo. Vamos continuar, olha só. Os irmãos estão aí? Então, depois de fazer a vontade, é que vem a promessa. Verso 37, porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Verso 38, mas o justo viverá pela fé. Diga, crendo, até o fim. E se alguém se retirar, em outra tradução, e se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então olha para mim, olha aqui irmãos, para mim, olha para mim. A promessa de Deus para nós, é que nós seremos transformados naquilo que Cristo é. Essa é a nossa herança. Esse é o lugar que nós temos que chegar, à plenitude de Cristo. Se nós não cremos nisso, irmãos, nós já estamos reprovados. Por que é que o povo de Deus não creu? Por causa dos gigantes. Por que é que muitos crentes não querem? Por causa dos gigantes. Porque você olha para você e você fala, não tem como eu ser igual a Cristo. Mas entenda que quem prometeu é fiel para cumprir. Não é você que vai se autotransformar em Cristo. É Ele que vai transformar você no filho dEle. A única coisa que você precisa fazer é viver pela fé, sem duvidar.
Os irmãos estão aí? Aí ele vai encerrar dizendo assim, ó: nós, porém, diga nós, os cristãos, não somos daqueles que se retiram, que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí o capítulo 11, ele vai usar um capítulo inteiro para explicar o que é fé, dando exemplos de fé para que nós não venhamos retroceder. Esse capítulo 11 não está perdido aqui. Está para dizer assim, olha, lembra de Enoque? Lembra de Caim? Lembra de Noé? Lembra de Abraão? Lembra de José? Lembra de Moisés? Lembra desses homens que todos eles viveram pela fé? Homens que a terra não era digna de que eles pisassem aqui? Pois bem, esse é o caminho para vocês, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, no momento que você diz assim, eu não vou conquistar a herança, eu não consigo, para mim não tem jeito, nessa alma, você gera nesse momento, você gera um desprazer a Deus. Ah não, para mim a salvação basta. E Deus te chamou para ser salvo, irmão? Para ser salvo, Ele nem perguntou a tua opinião. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Deus te chamou para possuir uma herança. E essa herança é Cristo. Quantos estão aí? Está vendo a comparação entre o povo e nós? Sim ou não? Meu Deus. E agora? Hã? Eu estou achando que é 6 horas. 7 horas, irmãos. Aham. Eu queria não perder isso aqui. Vamos para mais um paralelo. O último, e aí nós saímos para o intervalo. Amém, irmãos? Não sei se os irmãos vão voltar depois do intervalo, mas não tem problema. Vamos lá. Hebreus 12. Todo o livro de Hebreus inteiro, inteirinho, é um paralelo entre o povo de Israel no deserto e a nossa vida cristã. Amém, irmãos? Aqui ele começa a falar, preste atenção. Então, ele terminou o 11 falando sobre a fé, né? Os irmãos estão aí? Amém. Todos aqueles que viveram pela fé, muitos exemplos, né? Porque nós também temos que crer até o fim. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, preste atenção, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga assim, tem uma carreira proposta para nós. Qual que é a carreira? Sair do Egito, chegar em Canaã. Sair do mundo, chegar à plenitude de Cristo. Como é que vamos conseguir isso? Diga como. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para quê?
para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos... eu não vou conseguir, para mim não dá, para mim só a salvação tá bom, eu não vou conseguir reinar com Cristo, para mim não tem jeito, eu nunca vou ser transformado no que Cristo é. Já ouviu essas frases? Diga, essas frases estão na boca daqueles que tiraram os olhos de Cristo. Olha para mim, o que é que o povo de Israel tinha que ter em vista o tempo todo? Canaã, a terra que mana leite e mel. Veio a prova, não, isso aqui não é meu lugar é Canaã. Egito não é meu lugar é Canaã, a terra que mana leite e... Deus disse que lá eu vou morar em cidades que eu não edifiquei, casas que eu não enchi, vou comer de vinhas e olivais que eu não plantei, poços que eu não cavei, eu vou me fartar. É lá que os olhos sempre em Canaã, mas aonde estavam os olhos dele o tempo todo? No Egito. Quem dera nós pudéssemos voltar ao Egito, porque em 40 anos eles não tiraram os olhos do Egito. Assim está os cristãos, ao invés de colocarem os olhos em Cristo, colocam os olhos no mundanismo que ainda há neles. Você consegue entender ou não? Porque nós saímos do Egito, nós saímos do mundo, mas carregamos o mundanismo dentro de nós, que o Senhor está arrancando no deserto. E quando você olha para esse mundanismo, você diz assim: jamais vou alcançar a plenitude de Cristo, eu jamais vou ser igual a Cristo, olha como que eu sou ruim, olha como que eu não perdoo, olha como que eu não amo, olha como que eu não isso, não aquilo, eu estou muito longe de ser igual a Cristo. O que é que se esquece esse cristão? Ele se esquece que essa batalha não é ele que vai lutar, é o Senhor que vai transformar você. Porque aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. É Ele que nos levará, Ele mesmo deu, olha o texto, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura completa da plenitude de Cristo. É Ele que vai fazer. Então creia, não desfaleça. Diga assim, por quê? Porque se você desfalecer, Ele vai tratar você como um pai trata um filho. E como é que um pai trata um filho? Disciplina. E já vos esquecestes, continuando o texto, verso 4, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Pastor, o que isso tem a ver com o deserto? Tudo, você já vai entender. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, nosso Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o...
Senhor, eu tenho que parar aqui, irmãos, porque isso é muito importante. Diga, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém consegue ver o Senhor. Os irmãos estão aí? Diga, sem a paz com todos e sem a santificação, ninguém enxerga o Senhor. Não é quando você morrer, é agora. Diga, qual é o problema? O problema está no verso de número 2. Os irmãos estão aí? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da... Quando eu tiro os olhos de Jesus, o que acontece comigo? Eu enfraqueço e caio no deserto. Então existe algo que me impede de ver a Jesus. O que é que me impede de ver a Jesus? Diga o quê? Não ter paz com todos e não ter santificação. Ofensa, mágoa, briga, rancor, divisão, me impede de ver a Cristo. E se eu não estou olhando para Cristo, eu enfraqueço e caio no meio do deserto. Santificação, separação das coisas do mundo. Parece algo tão sem sentido, mas está intimamente ligado uma coisa com o outro. Olhando para Jesus, eu tenho que ver Jesus, tá? Mas sem santificação e sem ter paz com todos, eu não posso ver o Senhor. Por isso que todo ofendido sai da comunhão, perece no deserto. Ele não pode ver o Senhor. Sem ver o Senhor, irmão, você vai cair. E por isso que todos aqueles que se envolvem com mundanismo também se afastam da comunhão da igreja. Porque não consegue ver. O problema não está no mundanismo em si. O problema não está na ofensa em si. O problema está que essas duas coisas tapam os seus olhos para você não ver a Cristo. E aí, não vendo a Cristo, você vai cair no deserto. Você conseguiu entender a relação das duas coisas, sim ou não? Então, se você está com problema com alguém, você não tem opção de não consertar, irmão. Se lesse os evangelhos, já entenderia, né? Temos opção de não perdoar. Diga, a ofensa é a isca de Satanás. Diga, o mundanismo, a sua armadilha. Ah, pastor, é só uma coisinha ali, só um sitezinho. Eu não estou nem vendo sexo explícito, eu estou vendo só mulheres peladas. Não é nem tão pesado assim. Quem está vendo mulher pelada na internet não está enxergando a Cristo, irmãos. Vai cair no deserto, porque não enxerga o Senhor. E sem enxergar o Senhor, não há transformação, porque é contemplando Ele que nós somos transformados de glória em glória. Continuando, nós precisamos encerrar, olha lá. Onde paramos? 14. 15. Tendo cuidado que ninguém se prive, diga, se prive, da graça de Deus. Diga assim, ninguém pode me privar da graça de Deus, a não ser eu mesmo. Porque a graça é uma pessoa. Ninguém pode privar você de Cristo, a não ser você mesmo. Continuando. E de que nenhuma raiz de amargura, ofensa, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E aí ele vai dizer sobre a herança. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, sua herança. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado,
porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aí, preste atenção, olha a comparação. Você vai prestar atenção, irmãos? Porque tem que prestar atenção, olha só. Porque não chegastes, vocês não chegaram ao monte palpável, ao monte físico, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, trombeta de prata, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apredejado ou passado por um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Que visão é essa? Quando Deus desceu no monte Sinai, no monte palpável. O monte fumegava, tinha raios, trovões, uma nuvem sobre o monte, e o povo, e falou: Moisés, não queremos que Deus fale conosco. O único que entrou no meio do fogo foi Moisés, mas tremendo e assombrado. Só que olha como começa o texto, os irmãos estão aí? Verso 18: porque não chegastes, vocês não chegaram a esse monte. Então então a qual monte nós chegamos? Verso 22, mas chegastes ao monte Sião. Diga, não o Sinai, mas ao Sião. Não onde Deus desceu, onde Deus mora. E a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Então, ou seja, nós chegamos num lugar muito mais superior ao lugar que eles chegaram. Sim ou não? Sim ou não? Nós chegamos onde Deus mora, e a isso nós chamamos de congregar. O que é congregar na carta aos Hebreus? É reunir-se diante de Deus. A palavra é episunagogue, que significa reunir-se nos lugares celestiais. Nós não chegamos no Sinai, nós chegamos no Sião. Aí ele vai dizer assim, vede, verso 25, que não rejeiteis ao que fala. Porque quando Deus começou a falar no Sinai, o que o povo fez? Rejeitou a Deus. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ele está dizendo assim, se o povo de Israel não escapou, por rejeitar aquele que falava com eles, que era da terra, como é que escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que nos fala e é do céu? Quantos estão aí? Percebe a comparação entre Moisés no Sinai e nós no Sião?
entre Moisés falando com o povo e o próprio Filho falando conosco? Quem foi colocado numa situação de maior responsabilidade? Nós. Diga, qual é o problema? A igreja não tem consciência disso. É só mais um culto. Então, tanto faz como tanto fez. Eu venho de qualquer maneira, fico de qualquer maneira, estou nem aí. Enquanto aquele que é do céu está falando, eu estou olhando meu status no Instagram. Como é que deveria ser nossas reuniões, o nosso congregar, se nós entendêssemos isso aqui? Que nós não estamos nos congregando diante de homens, nós estamos nos congregando diante de Deus, do próprio Jesus Cristo, que é o mediador, do sangue da aspersão. Essa é a realidade espiritual do congregar da igreja. Diga, qual é o problema? Nós não vemos. E aí, como nós não vemos e nós só cremos no que vemos, achamos que essa reunião aqui, tem problema. Como o pastor Joaci falou ontem, né? Nem acabou a reunião, os irmãos levantam e vão embora. Estou diante de um homem? Por que eu vou respeitar um homem? Irmão, se eles não escaparam por rejeitarem Moisés, tome cuidado. Tome cuidado. Porque quem te fala não é alguém da terra. Quem te fala é aquele que é do céu. E nós não estamos congregados diante de homens. Congregar não é reunir gente. Congregar é estar diante dele. E nós temos que ter essa consciência. Nós chegamos diante dele. Isso precisa mudar a sua forma de reunir. Pastor, mas nesse culto eu não senti nada. Você nem deveria chamar de culto, é reunião o nome. Culto é você. Você é um culto. O nome é reunião. Nessa reunião eu não arrepiei, pastor. Você está diante de Deus e a sua preocupação é arrepiar? E se arrepiou, foi um bom culto. E se não arrepiou, hoje os louvores que os irmãos escolheram não estava inspirado. Agora, nós estamos diante dele. Sabe por quê? Porque nós temos um mediador que está intercedendo por nós, não sem sangue, mas com o próprio sangue, e nós temos acesso ao trono da graça. Como nós podemos desprezar o que fala? Como podemos achar que nossas reuniões são eventos de distração, de entretenimento? Como nós não entendemos o que significa congregar diante dele? Quantos estão aí? Aí ele continua, para nós encerrarmos.
a voz do qual moveu então a terra, no dia de Moisés ele chacoalhou a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, e comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, terrenas, para que as imóveis permaneçam. Ele vai substituir as coisas naturais pelas coisas eternas. Por isso, olha nós, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça é o próprio Cristo, retenhamos a Cristo, pelo qual, através do qual, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Sabe o que falta para nós? Reverência. E a palavra piedade, viver uma vida piedosa, é viver uma vida totalmente devotada ao Senhor. Quem vive uma vida piedosa, vive uma vida consagrada ao Senhor. Então, uma vida de reverência e de consagração ao Senhor. Diga por quê? Verso 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quantos estão aí? Se eles não escaparam, irmãos, nós não escaparemos, se negligenciarmos o que o Senhor tem falado conosco. Tudo o que eles viveram como um exemplo para nós. É o que diz 1 Coríntios 10, que nós possamos pegar o exemplo do povo que foi reprovado no deserto, para que nós não sejamos reprovados no nosso deserto, na nossa caminhada cristã, porque nós estamos rumo à nossa herança, e a nossa herança é Cristo, e nós permaneceremos perseverantes e crendo até o fim. E isso aqui responde uma pergunta, diga qual? Pastor, quem é que serão os vencedores? Hã? Quem é que serão os vencedores? Aqueles que permanecerem até o fim, estes serão salvos. E aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás? Não são dignos da nova Jerusalém. É assim que está escrito? Não, o que está escrito? Não são dignos de mim, porque a nossa herança é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 3, que aqueles que perseveram já são perfeitos, porque não tem a ver com o quanto você é bom, com o quanto você é mau, tem a ver com o quanto você crê, e continua crendo e perseverando, sem desistir um só dia da tua vida. Eu serei como Cristo, eu serei como Cristo, nisso eu creio, por isso eu vivo, por isso eu obedeço, para que dia a dia eu possa ir possuindo a herança que é minha por direito. Não faça como o povo de Israel, alcance a sua herança, no nome de Jesus. Senhor, te rendemos graça.
Obrigado por esse primeiro momento, pela tua palavra. Obrigado por falar conosco, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Oramos para que o Senhor assim continue nos conduzindo. Que nesse tempo, ó Deus, de descanso, o Senhor possa revigorar nossas forças, nossas energias, o nosso corpo, para que ao voltarmos possamos ter disposição de estarmos diante do Senhor, para continuarmos ouvindo a tua voz e não rejeitarmos aquele que fala, aquele que é do céu. Assim oramos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém.